Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O cinema de ação é muito velho e já passou por várias transformações. Nos anos 80 tínhamos os filmes de brucutu. Nos anos 2000 a gente começou a ter uma parada um pouco mais realista, com filmes como Identidade Bourne, até os novos 007. E depois tivemos uma nova transformação com a saga John Wick, que fez todo mundo tentar ter um John Wick seu. É o tesouro do holandês voador! É meu! E entre vários filmes que se inspiraram em John Wick, um deles se destacou e é tido por muitos como o melhor Wick-like de todos, entendeu? O melhor filme que se inspirou em John Wick. Estamos falando de Anônimo, o filme do Saul Goodman porradeiro. Mas afinal de contas, será que é bom mesmo? E será que de fato é uma cópia de John Wick? Apague as luzes do seu quarto e prepare-se para muita porradaria, porque tá começando a saga Anônimo aqui no canal Piuí. E eu sei, você se esconde atrás do anonimato para não deixar like no canal Piuí, porque eu não tenho como saber quem você é. Sabe, eu não sei que o Lucas aí, ou o Gabriel, ou até mesmo o Rodolfo, tá assistindo o canal Piuí e não deixando like. Mas aí você se pergunta, como é que eu consegui esses nomes? Talvez eu saiba quem você é. Deixa um like pra garantir, né? Como dissemos na introdução desse vídeo, a saga John Wick foi muito influente, porque ela trouxe vários preceitos muito interessantes para a ação. Por exemplo, cenas que não tem tantos cortes, a coreografia é sempre muito bem colocada ali no filme, então tu não precisa ficar picotando toda hora, e assim passa, mais ou menos, um senso de realidade um pouco maior. Também tem o protagonista calado, aquele cara que fala muito pouco e responde mais com porradas. Eu vou matar todos. E claro, a violência, né? É sempre importante ter uma cena de uma caneta, um lápis no olho. E muito pipoco no coco. Pipoco no coco tem bastante. Pipoco no coco. Todas elas estão disponíveis na loja. E tudo isso fez muito sucesso, e com esse sucesso, claro, vieram aqueles filmes muito inspirados em John Wick. E a gente pode citar aqui, por exemplo, o John Wick de calcinha, que é a Atômica, o John Wick gostoso, que é o Resgate, o John Wick que tá numa situação de envenenamento e tem que se salvar rápido, que é aquele filme Kate, e teve até o John Wick Papai Noel em Noite Infeliz. E assim, não para por aí, tá? Também temos o John Wick do gordo Adam Sandler. Sim, não é sacanagem, tem um filme do gordo Adam Sandler fazendo um John Wick. Eu não sei por que isso aconteceu, mas esse filme aconteceu. E essa cena aqui é prova disso. Isso aconteceu porque John Wick realmente deu muito certo, inspirou muitos outros filmes, e entre eles está Anônimo, que você para e pensa assim, puxa vida, será que esse filme foi criado porque o cara tinha uma ideia? Não. Anônimo foi criado porque o mercado queria filmes de ação ao estilo John Wick. E com pessoas que já haviam se envolvido nos filmes de John Wick, era muito mais fácil de aprovar um projeto. E por conta disso, por pura tendência de mercado, surgiu aquele que para muita gente é considerado o melhor Wick-like de todos os filmes. Ou seja, o melhor filme que se parece muito com John Wick. Anônimo. Anônimo. Lançado em 2021 com direção de Elijah Nashler, de Hardcore Henry e com roteiro de Derek Costa, de John Wick 1, 2 e 3. Lembrando que, né, John Wick, uma saga de um roteiro esplendoroso, né, um negócio complexo pra caramba, né? Então a gente tinha que ter esse cara aqui pra escrever Anônimo também, né? E a gente vai perceber que realmente ele escreveu esse filme aqui, tá? Nos detalhes a gente vai perceber o ponto de vista desse cara. Guns. Lots of guns. Cinema! Anônimo, ou Nobody, nos apresenta Saul Goodman. Não, na verdade não é o Saul Goodman, é o mesmo ator que faz o Saul Goodman, mas todo mundo chama ele de Saul Goodman porque às vezes não lembra o nome do ator, que é o Bob Odenkirk. Aqui ele faz o Hutch Mansell, um cara comum que tá preso no interrogatório com um gatinho do lado dele, e o pessoal pergunta quem diabos ele é e o que aconteceu. Quem é você? E ele responde que ele é um ninguém. Brabo, tá? Porque o nome original do filme é Nobody, ninguém. E aí ele responde ninguém, ele fala o título do filme. Só que pra gente o nome virou Anônimo, aí não faz sentido, né? Podia ser Zé Ninguém o nome do filme, né? Seria brabo, tá? よ。 Eu sou...
Após essa abertura, a gente tem aqui uma sequência bem animadinha, com uma edição frenética, mostrando o dia a dia dele, que é o dia a dia de um cara muito comum, estilo Walter White, tá ligado? Aquele cara que tem um casamento ali, que já não tá naquela vibe boa, mas que ele tem que levar o lixo, ir pro trabalho, ouvir desaforo. Ele leva o casamento com a barriga, os filhos não gostam dele, ele trabalha no escritório sem graça. Ou seja, é uma vida comum como a de todos nós. A vida do CLT. Porém, numa noite qualquer, a casa desse cidadão é invadida por bandidos. Ele ouve, vai verificar o que tá rolando e acaba se deparando com esses ladrões ali no meio da residência dele. No meio do rolê, os ladrões acabam desferindo um golpe no filho que tentava proteger a casa. E ali ele tinha a oportunidade de utilizar o taco de golfe para poder bater nos bandidos, mas ele não quis fazer. E aí o pessoal depois pergunta por que ele não fez isso e tal, começa a chamar ele de frouxo. No trabalho, o cunhado dele fala que ele é um medroso e até oferece uma arma para ele. Fala, olha, tu tem que ter essa arma aqui para poder se proteger. Nada apaga ninguém mais rápido do que uma bala na cabeça, meu amigo. Pega aí. O negócio é o seguinte, todo mundo olha pro Hutch e vê um vaso sanitário, então decide que vai cagar em cima dele. O cunhado, o vizinho, a família, absolutamente todo mundo. Você é um saco de bosta. Porém, em determinado momento, ele vai falar com o irmão dele e a gente percebe que o Hutch não é um borra-bosta como ele parece ser. Na verdade, ele parece esconder alguma coisa, já que ele fala pro irmão dele o seguinte, ó, eu vi os caras lá, eu percebi que a arma dele estava sem munição, aí eu achei melhor não atacar, sabe? Eu acabei me controlando naquele momento e tudo mais, e o irmão dele então fala pra ele o seguinte, continua assim, tá? Por favor, continua controlado, porque se você se descontrolar, sei lá o que pode acontecer. O que dá a entender que ele possui um passado muito cabuloso. Tipo o John Wick, que estava aposentado e tinha uma história, entendeu? Sim, sim. Eu sei o que está pensando e eu queria que não pensasse nisso. Não faça nenhuma burrada, tá me ouvindo? Ele era perigoso. Após esse dia, ele vai até a casa do pai, na verdade casa não, né, lar para idosos, e lá a gente conhece ele, o velhão, que é interpretado pelo Christopher Lloyd, que faz uma máquina do tempo, volta e impede esse assalto. Great Scott! Não, ele só fica ali sentado como bom velho que é, só que o Hutch acaba recebendo uma ligação informando que a filhinha perdeu um pingente de gatinho que ela tinha e aí ela tá muito triste com isso. E o Hutch logo associa que isso aconteceu no dia do assalto, acabaram levando o pingente de gatinho. Ele fala, olha, eu não ia me meter com esses cabras, mas depois de ter roubado esse pingente da minha filha, aí eu vou ter que ir. É mais ou menos como se um cara que matou muita gente se aposentasse e aí quando matam o cachorro dele ele volta ativo, entendeu? Tem algum motivo inusitado pra ele retornar, mas que representa muito pro coração daquele cidadão, pro sentimento dele. Parece bastante. Peraí. Isso é familiar. O Hutch então decide que vai voltar ao jogo. Ah, de volta ao jogo. Ah, ele disse! Pega um revólver distintivo do pai dele que trabalhava como policial e vai atrás desses ladrões. E ele lembra que os ladrões tinham uma tatuagem específica, ele memorizou, desenhou num papel e sai perguntando em todos os tatuadores se conhecem quem é aquele cara. Pra sorte dele, a tatuagem não era de um leão, né? Porque daí seria bem complicado, um leão no braço, um tribal. E se fosse um coringa e o cara é um funkeiro, aí já era, né? Vai encontrar como? Agora eu estou aliviado. Fato é que, eventualmente, ele acaba chegando num tatuador que fala que vai bater nele, porque ele não tinha que estar ali perguntando coisa com um distintivo falso. Só que quando os caras olham pra tatuagem que tem no pulso dele, com 2 cartas, eles falam, não, a gente te ajuda, só deixa a gente em paz. Cara, ele causa medo nas pessoas, como se ele fosse uma espécie de Baba Yaga, sabe? Um cara que no passado foi realmente muito perigoso. Então a galera decide se afastar. A diferença, tá, do John Wick é que aqui ele tem um passado militar. Inclusive um dos veteranos que reconhece ele fala obrigado pelos seus serviços. Então é um pouco diferente, pero não muito. É igual. Igualzinho, velho. Acontece que dessa maneira o nosso querido Hutch acaba descobrindo a localização daquele cara. Ele vai até a casa desse cidadão que possui a tatuagem, entra lá e já coloca o cidadão na parede, pergunta cadê o pingente da minha filha Cadê o baiano? e um relógio, que também tinha sumido um relógio muito valioso. O casal então devolve para ele o relógio, mas eles falam que não pegaram o pingente. E nesse momento o Hutch, ele pensa assim, cara, eu vou tirar a vida dessas pessoas. Mas ele ouve um choro vindo de um quarto e quando ele vai até lá, ele vê um bebê com alguns problemas de saúde, um problema respiratório, e aí ele começa a pensar assim, nossa, mas eu sou um bosta mesmo, o que eu tô fazendo aqui? Vou tirar a vida dessas pessoas que estão apenas tentando cuidar de uma criança, estão roubando pra fazer essa criança viver. Ele se sente um merda. Que merda.
ele vai pro beco, dá soco na parede, fica irritado, pega um ônibus, volta pra casa e sabe o que dizem, né? Basta apenas um dia num ônibus cheio de problemas pra você sair do homem mais são do mundo pra um verdadeiro mal. Você só precisa de um dia ruim. Um grupo de jovens ricos e babacas, completamente bêbados, entra nesse ônibus e eles começam a provocar uma mulher. Eles começam a fazer arruaça. Tem um deles ouvindo música no viva voz do celular, no meio de todo mundo, entendeu? Um tá com um copo de cerveja, ele derruba a cerveja nas outras pessoas. Cara, é gente da pior espécie e ali juntou a fome com a vontade de comer. O Hutch tava louco pra espancar uma galera e essa gente é altamente espancável. Cara, tem uma cena que eu acho maravilhosa aqui, que é uma narração que fala que sempre quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. E eu espero muito que essa porta abra, que é justamente a porta do ônibus pros bandidos poderem entrar. E quando ela abre, ele fica até feliz, que ele vai poder realizar o sonho dele. E um detalhe é que o Hutch estava armado, mas ele decide tirar a munição, porque ele realmente quer espancar aquelas pessoas. E aqui acontece a grande cena do filme, que é aquela que todo mundo lembra, essa sequência de ação dentro do ônibus, que é maneiríssima. Foda! O Léo tá cagando em cima desse filme comparando com o John Wick, mas eu não lembro de uma cena tão legal em John Wick quanto essa aqui, tá? E pode falar de Doce de Fogo, pode falar de balada, pra mim nenhuma supera a cena do ônibus aqui. O que eu posso fazer, né? É muito forte essa aspa. Dê a César o que é de César, né, cara? Já que... A cena é memorável, cara, mas é o que? É muito legal. Ele usa uns negócios, tem ali um cinto do ônibus. Muito legal a Ele cena. bate uma hora aqui no pescoço do cara, o cara sai todo fudido, começa a tossir sangue, ele faz uma traqueostomia. Traqueostomia? Traqueostomia. No pescoço do cara e salva a vida dele. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Porque aí que tá, isso que eu acho legal, porque diferente de John Wick, que foi colocado na treta, assim, sem ele querer, porque ele tava de boa, tava com o cachorro dele, entendeu? Foi não incomodar ele. Aqui não, aqui ele vai atrás da merda, ele faz de tudo pra se incomodar. Que é a história de um homem comum, né? O homem... Cara, muitas diferenças, cara, realmente. O homem comum, ele tá de boa, entendeu? Ele nem tem muita encrenca, às vezes, só vive a vida dele. Mas aí ele fica, por que eu não faço uma merda? Ele só quer alguém que não dê seta no trânsito, né? É. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante? E por falar em diferenças, depois que ele espanca toda essa galera, um dos cidadãos que acaba indo parar no hospital é Yuri Konetsov, que é um russo. E esse russo é irmão de um cara muito importante da máfia. É porque assim, ó, no John Wick... Não, tu tá de sacanagem, cara, o filme é igual! É porque no John Wick é filho do cara, e ia ficar muito na cara, entendeu? Ah, é verdade. Eles botaram irmão do cabra. Mas a gente investigou bem e achou essa similaridade, tá? Ele não pode se safar de novo! E aqui o cara fica muito bravo e fala, olha, eu até posso odiar meu irmão, mas assim, família resolve em família, entendeu? Esse cara aqui não tem nada que se meter no meio. Então agora esse russo maluco quer ir atrás do John Wick, quer dizer, do Hutch. Como posso achar este cara? Esse problema acaba caindo na boca pequena e o irmão do Hutch liga pra ele e fala, que diabo que tu fez? Tu tá ferrado, meu irmão. Você se meteu com um cara da máfia russa, esse cara vai atrás de ti, esse cara é perigoso, meu irmão. E o Hutch não tá nem aí. Ele fala, cara, não vem, eu não vou me meter em nada, entendeu? Eu fiz minha merda e eu acho que não vai acontecer nada comigo. Que vacilo. Só que o Julian tá pesquisando, o Julian tem Google, ele tem pessoas na equipe dele, e aí a galera começa a descobrir, a investigar o passado do Hutch, e as pessoas ficam realmente muito assustadas com o Baba Yaga, tanto que a galera começa a sair do trabalho, entendeu? Eles falam assim, não, eu não vou me envolver com esse cara aí, com esse aqui não. Tem uma cena patética que a funcionária do russo, ela chega na sala dele cheia de papel na mão e fala, eu não me meto com isso, estou me demitindo, e joga os papéis. Vai tomar no cu, cara, que merda. Tô fora e nem precisa me pagar. Boa sorte. Acontece que o Julian tá disposto a ir até o fim pelo irmão dele. Ele manda uma galera pra casa do Hutch, incluindo o tal do Pavel, que é o russo negro. E ele vira piada no filme por ser um russo negro. Eu nunca vi um russo negro. Escuto muito isso. Mas ele mostra que é brabo, tá? Inclusive ele vai até a casa do Hutch. O Hutch fala, ô minha família, o negócio é o seguinte, tá? Vai aqui pro porão que eu vou ter que resolver um negócio. E aí começa mais uma sequência de ação na casa, que não é tão legal quanto a cena do ônibus, obviamente, dele tendo que se virar com um monte de mafioso russo capanga. E ele vai muito bem, porém acaba sendo capturado e levado pelo Pavel. Ele acaba causando um acidente dentro do porta-mala, porque ele consegue utilizar um extintor de incêndio, ele é discípulo do Didi, eu acho, e aí o carro acaba capotando.
E aí, ele tem até uma piada aqui com o Russo Negro novamente, só que eu gosto muito que o Russo Negro tá pra morrer. E aí o Hutch, que nunca desabafou com ninguém, ele pensa, cara, eu vou usar esse cara aqui, que eu nem conheço, pra falar sobre a minha vida. Ele começa a falar, só que quando a câmera foca no capanga, ele tá morto. Não sobrasse ninguém pra... Mas a gente descobre que o Hutch era o que chamavam de auditor, que é um cara que trabalhava ali para os Estados Unidos da América e ele era chamado em última instância. Então depois que todas as negociações foram feitas, seja com quem for e não deu em nada, eles chamavam o auditor, que basicamente era o assassino mais qualificado de toda a parada, do universo inteiro. Era o Baba Yaga que ia lá e eliminava as pessoas. Era tipo um John Wick, entendeu? Dos Estados Unidos da América. Mais ou menos por aí. Mas tem um passado, tá? Ele decidiu que ia se aposentar não porque ele se casou, porque ele ganhou um cachorro. E sempre que ele foi conversar um dia com um cara e o cara se borrou todo, falou que nunca mais ia fazer nada se saísse vivo dali. E numa rara misericórdia do Hutch, ele fala, então tá bom, eu vou testar. Vai lá, viver tua vida, vamos ver se tu vai se ajustar mesmo. E ele volta algum tempo depois e o cara realmente se ajustou. Saiu da vida do crime, foi lá constituir família e aí o Hutch fica com muita inveja de pensar que um cara que tava lá no meio das tretas todas conseguiu viver uma vida normal depois. E daí ele pensou assim, será que eu não consigo isso também? Só que pelo jeito ele não consegue, né? E ele estava sorrindo, como a porra de um Buda. Que safado! Depois de toda essa conversa, o Hutch encontra a pulseira de gatinho e ele sai dali de carro, taca fogo nessa casa e vai embora ao som de What a Wonderful World. É porque o filme não tava sendo tão clichê até então, né? Tinha que ter What a Wonderful World, né? Por que não? Que a gente não pode botar música, senão o vídeo vai cair por direitos autorais, mas a gente pode cantar ela e por coincidência a gente tem aqui um dos maiores covers do Brasil, do nosso querido, esqueci o nome do cantor. Não é o astronauta, tá? É o outro Armstrong. É o Louis Armstrong, não o Neil Armstrong. And I think to myself, intancável bostil. Demais. Gostou? É que eu não cantei o What a Wonderful World porque senão o robô não ia saber que era eu cantando. Ele ia achar que era o Louis Armstrong, entendeu? E ia dar flag no vídeo. Então eu tive que mudar a letra. Cara, tu é muito foda. Tu pensa em tudo. Ah, ele é um gênio! Como a gente já falou algumas vezes, esse filme aqui é muito parecido com John Wick e várias coisas são não só parecidas, são iguais. Mas tem uma coisa aqui em Anônimo que pra mim é muito melhor que em John Wick, que é o humor. John Wick não tem humor basicamente, eles até tentam fazer uma coisa ou outra de edição, mas não tem comédia no filme, eles não conseguem encaixar piadas. E aqui tem várias piadinhas no meio da trama ali, quando os capangas morrem ao ouvir a história do Hutch. Também tem algumas coisas de situação, porque ele tava procurando o pingente da filha, só que tava na casa ainda. Então tem várias dessas ceninhas, esses acontecimentos que diferem um pouco de John Wick. Mas de resto, incluindo a ação, é tudo muito parecido, né? Quanto mais, melhor. Enquanto tá rolando a brigaria, o Julian pega e vai atacar também outros membros da família do nosso querido Hutch, incluindo o pai dele. Então ele manda 2 homens irem lá acabar com a vida desse velho. Só que ele não sabia que o Christopher Lloyd já tinha ido pro futuro, sabia que isso aí ia acontecer, voltou pro passado e tava esperando os homens dele armado. Ele simplesmente tira a vida dos caras da cama dele. É uma cena muito legal e muito bem humorada. O sorrisinho do Christopher Lloyd, quando o cara tenta surpreender ele, mas ele tava preparado, é muito bom. Que ele dá tipo um cortezinho, tá assim... É muito foda, velho. Por favor, abaixa essa merda. Enquanto isso, o Hutch vai até a firma que ele trabalhava, que pertencia ao sogro, e fala o seguinte, olha, eu tô comprando essa merda aqui agora, pega essas minhas barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, e saem daqui. O cunhado dele até tenta reclamar, só que acaba levando uma porrada na cara pra aprender a deixar de ser otário. Tá tudo bem, senta. E ele tem o plano de comprar esse local justamente para montar uma espécie de esqueceram de mim ali com os bandidos dos russos, porque ele sabe que ele se meteu com gente errada. E ele vai ter que se preparar para isso. Então ele vai até as instalações dos russos, começa a queimar todo o dinheiro deles, mata, sei lá, a população de um país. Ele coringa, entendeu? Aqui ele dá uma coringada, ele taca fogo em todo o dinheiro dos russos. Não é pelo dinheiro, é só passar uma mensagem. E, pra felicidade do Hutch, aqui ia acontecer, ele acaba encontrando o Julian e eles iam conseguir uma trégua. Só que aí o Julian fica sabendo que ele tá com fogo no dinheiro. E a partir desse momento, pra felicidade do Hutch, não vai haver trégua porque os russos vão querer tirar a vida dele e ele vai poder se enfiar no esqueceram de mim da fábrica. Alegria!
E esse filme é isso, tá? São várias sequências de ação interligadas por uma historinha que às vezes é interessante, às vezes não, mas eu acho interessante como eles também colocam as músicas, né? Então tem várias músicas boas no filme que conversam muito bem com as cenas. Aqui tem Heartbreaker, que a gente não pode botar música senão cai o direito autoral. Mas por sorte a gente tem aqui um dos grandes covers, né, da banda Heart do Brasil. Não sei se essa música é da Heart. Eu também não sei. E eu também não sei que a música é Heartbreaker. You're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, heartbreaker. Eu não lembro. Esse é o cover, tá? Pra quem tava se perguntando, é esse cabra aqui. Os russos chegam até a fábrica que o Rush trabalhava e lá começa a porradaria e ele tem a ajuda inclusive do seu pai e também do seu irmão, que também é muito habilidoso com a sniper, né? Começa a dar tiro em geral, daqui a pouco pega tiro no silenciador, enfia na bunda de não sei quem lá, bate com o revólver, bate com o rifle. É um pega-bacapá maravilhoso. Só que depois de matar uns 237 russos, o trio ali, a família, eles acabam sendo encurralados pelo Julian. E aí eles estão sem munição, o Harry, o irmão do Hutch, acaba ficando ferido, então eles estão numa situação que, cara, vai dar ruim. A única coisa que eles têm ali é uma bomba e um escudo. Todo mundo vai morrer, uns mais cedo que outros. O Hutch pega a bomba, amarra no escudo, sai correndo pra cima do vilão e explode ele. Mas sobrevive. Sai daquela situação e acaba encontrando um gatinho perdido ali, filhote. E depois a gente corta pra cena inicial do filme. Tipo aquele lance que tem no John Wick de no final ele pegar um cachorrinho. Não lembrava disso. Tinha isso? Não tinha? Talvez tinha. Deve ser de lá. No final do primeiro John Wick tinha. Senão, sei lá, senão como é que esse cara ia criar um negócio do zero? Não tem como, né? Ele só consegue fazer coisa a partir de 10 que ele já teve. Entendeu? É tipo eu fazer um canal no futuro de cinema com 2 caras sentados numa mesa de madeira. Não, a mesa vai ser de ferro. Ah? Vai mudar, vai ter que mudar, tem que ser diferente. Então tudo bem. E aí, no final, a gente tem aquela cena do início do filme, né? Do interrogatório, deles perguntando quem que ele é. E agora a gente já sabe quem ele é. E quem também sabe quem é? Os 2 investigadores que recebem uma ligação falando, olha, deixa o cara embora, tá? Esse cabra aqui, vocês não mexem com ele, não. 3 meses depois, Hutch e a família vão visitar uma casa que eles querem comprar. O Hutch vai viver uma vida de boa, ele prometeu isso pra esposa, prometeu pra si. Só que no meio da aquisição, ele recebe uma ligação meio esquisita. E aí ele pergunta pra corretora se a casa tem um bom porão. Dando a entender que ele vai entupir aquele lugar de arma, vai receber mais gente, vai matar mais uma galera. Nesta casa tem... Um porão grande? Anônimo custou 16 milhões, faturou 57, foi bem avaliado na crítica e também pelo público, porque é um bom filme. Ah, mas ele copia muito John Wick. Copia. Bastante. Mas, ainda assim, consegue ser um bom filme, né? Tá bom! De modo geral, esses filmes que se inspiram em John Wick acabam virando bons filmes também, porque, no fim das contas, John Wick tem uma trama muito simples e um foco muito grande na ação. E os filmes acabam entregando boas cenas de ação, tem uma ou outra coisinha diferente, então é um entretenimento legal, entendeu? Esse daqui é um filme pra você botar na TV e assistindo de boa, tem várias cenas legais, eu gosto do humor dele, gosto da trilha sonora. É um filme muito interessante, apesar de eu confessar que eu fico muito incomodado com o quão parecido ele é, porque pra mim tudo parece que saiu de John Wick, assim, é um trampo que realmente a impressão que eu tenho às vezes é que foi uma inteligência artificial que pegou o roteiro de John Wick e falaram assim, ó, faz com um cara mais velho e muda umas coisinhas. E aí nasceu o Anônimo dessa maneira. Nem é mais velho, tá? Porque o Bob Underkick e o Keanu Reeves têm tipo 1 ou 2 anos de diferença. Um deles tá mais inteiro, então. É. Lançado em 2025, Anônimo 2 era para ter a mesma direção do Malandro do primeiro filme, mas por problemas de agenda, aqui entrou um diretor experiente. A direção é do Timothy Já Jantou? É uma pergunta, já jantou? O nome desse cara aí... Quanto respeito ao nome dele. Tu não é nada, otário! Não importa o nome dele, o que importa é que ele dirigiu aquele curta Safe Haven de VHS 2. O lendário. O melhor curta da história de VHS, se você nunca assistiu, assista, é maravilhoso. A gente sempre lembra desse curta aqui, porque é realmente bom. E ele também dirigiu A Noite Nos Persegue, que foda-se. E o roteiro é do Derek Kolstad, então a gente tem aquela certeza que vai manter a unidade de toda a franquia John Wick, né? Não, porque agora tem o tal do Aaron Rabin aqui junto, que eu sei lá quem é esse cara, porque ele não tem nada no currículo dele. Ele é primo do Fábio. Ah, bom. Anônimo 2. Mantendo o padrão de reciclagem de ideias, o filme se inicia como o primeiro, num depoimento, só que agora o Hutch não tá sozinho, tem um cachorro do lado dele. É porque em John Wick tem cachorro, né?
Cara, tem que ter, né? De novo, não. Com isso, o filme volta no passado e mostra que agora o Hutch tá feliz porque a rotina dele é bater em vagabundo, né? Ele sempre quis largar aquele emprego de bosta e poder matar um monte de gente do mal, e é o que ele tá fazendo. Inclusive, ele faz isso porque ele tá devendo uma grana pro Hotel Continental desse mundo aqui, né? Hutch, eu estou tentando te ajudar a pagar uma dívida, aquela quando você queimou toda aquela grana dos russos. Cara, tá de sacanagem isso aqui, velho. Ele tá devendo milhões, então ele faz esse trampo de matador de aluguel pra pagar essa dívida. Só que isso tá rendendo pra ele alguns problemas em casa, já que ele nunca está presente. Ele nunca tá lá pra jantar com a mulher dele, ele nunca tá lá pra ir nas coisas dos filhos dele, então ele é um pai muito ausente. E a gente vê isso, ele vai trocando mensagens com a mulher dele e ele usa o aplicativo Messages, né? Porque lá nos Estados Unidos o pessoal não pagava pra enviar SMS, a gente pagava. E por isso agora a gente tem que usar o WhatsApp, mas eles usam mensagens. Caraca, que critiquei. Mas você tá brava? Acontece que após alguns dias e ao notar a infelicidade da mulher dele, ele decide assim, opa, pera aí, eu preciso salvar meu casamento. Vou organizar um período de férias com a minha família. E esse filho de uma p... podia ir lá pra Cancún ou qualquer outro lugar desse, num resort all inclusive, que ele ia pagar um dinheiro muito alto, mas ia valer a pena. Mas não, ele quis voltar pro local que quando ele era criança, ele foi junto com o irmão e pai. Sei lá que merda é aquela. Ele foi pro Aqualocos de John Wick, que é o parque aquático que ele ia quando era criança. De novo e de novo. De novo e de novo. E ele quase não consegue ir, porque como a gente comentou, ele tá devendo grana pro barbeiro, tá? O barbeiro é o Hotel Continental desse mundo aqui, essa organização que vai atrás de contratos e tal. E ele tem que fazer isso porque ele deve dinheiro depois que ele queimou toda a grana dos russos. E ele fala, olha, mas eu preciso de férias porque o último trabalho que me passou deu ruim, tá? Porque era só pra roubar um negócio, daqui a pouco veio máfia de tudo que era país, inclusive máfia brasileira. Muito legal a menção ao Brasil, todo mundo dirigindo um carro, tem um mini crack do Pelé ali no painel, né? E depois os brasileiros batendo nele e apanhando. Ao som de funk. Brasileiros. Com facões. E sem armas de fogo. Porque eles nos veem como uma civilização primitiva, né? Então é só facão. Todas as outras máfias usam arma, cara. A nossa é facão e pau. Que isso? Mas o Einstein disse, né, que ele não sabe como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Mas a quarta será com paus e pedras. Estamos preparados. Ele parte em viagem pra Plumerville junto com sua família e leva junto o Christopher Lloyd, que tá pela bala 8, né? Coitado do cidadão amaleixo. Meu Deus. Tem menos tempo de vida também. Calma. Que é isso, Calma. Calma. Que é isso, cara. Chegando no local, eles descobrem que o Aqualocos está fechado naquele dia, deu um problema lá no parque, então eles têm que sair para encontrar entretenimento nessa cidade miserável onde ele enfiou a família dele. Eles vão parar numa lanchonete e ali o nosso amigo Hutch, ele começa a ter lembranças de quando ele era criança, ele começa a se ver no local e tudo mais. Não vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum essas lembranças, a não ser o fato de que tem um policial sentado ali e o Hutch estava olhando pro policial, e aí o policial fica incomodado. E, cara, esse aqui é um filme onde todo mundo tá muito estressado. Então, o cara viu o Hutch olhando pra ele, o policial já chega e diz assim, e aí, meu irmão, por que você tá me olhando? Você tá escondendo alguma coisa, cara? Será que eu vou ter que quebrar sua cara? Ele fala, não, eu não quero me envolver com ninguém. Nossa, eu fiz meio John Wick, né? Ah, curioso. Você está falando comigo? Desculpa, policial. Eu te mato, cara. Mas o fato é que ele não quer realmente se estressar, então ele tá em família, ele tá de boa, ele vai até um fliperama com a família, começa a brincar um monte lá. Só que como todo mundo nesse mundo é estressado, tem um garoto lá que começa a indicar com o filho dele. Começa a falar, ó, dei em cima da minha menina. E aí o guri fala, não, dei em cima de nenhuma não, que é isso? Aí o moleque fica brabo, pega o ursinho de pelúcia da filha do Hutch e arranca a cabeça. E aí o filho dele fica brabo, quer defender a irmã e começa uma briga. No meio dessa confusão toda, os seguranças do fliperama param aquilo ali, né? E o Hutch se segura. Ele não quer bater em ninguém. Na verdade, ele quer bater nas pessoas, mas ele sabe que ele não pode. Só que quando eles já estão indo embora do local, quando ele já aceitou que ele vai ter que ficar quieto, engolir aquele sapo, um dos seguranças meio que dá um tapinha assim, ó, na filha do Hutch. Ah, não, aí ele extrapolou. Ele mete a bala nele. E aí ele sai, mas ele sai com raiva, e quando ele tá na rua ele pensa assim, cara, eu podia voltar e cagar aquele malandro a pau, né? E é isso que ele faz. Ele
vai lá, arregaça uma turma, quebra a cabeça dele num vidro. Exagera um pouco, né? Exagera. Ele merece! Ele merece! Cara, aqui tem umas cenas que eu acho que elas já ficam meio toscas. Que tem aquele fliperama que tem que bater na topeira, que é um negócio aveludado. E aí tem a cena dele batendo na cabeça do cara com o negócio aveludado. E pra mim ele já não tá mais aquele lance de... Ah, ele está machucando o cara. Tu sabe que aquilo ali não machuca. Tu pode bater com toda a força na cabeça de alguém que não dói aquele negócio. É, mais pra ser engraçadinho, sabe? Mas não é tão engraçadinho, não. É meio tosco. Emotional damage! Hutch é preso, junto com seu filho Brad. A polícia pergunta o que aconteceu e eles explicam. Tinha lá um moleque, o Miguel do Cobra Kai, que começou a indicar com meu filho, ele foi defender a honra da minha filha também, e deu treta. E aí os caras não querem nem saber. Mas acontece que o Miguel do Cobra Kai é meu filho, diz o poderoso da cidade, o cara que manda em tudo, entendeu? Então agora o Hutch se deu mal, né? O seu filho Braid ferrou o braço de arremesso do meu filho. Eu entendo. Se lascou, doidinho! Porém, ele tem uma escolha. O cara fala, ó, pega tua família e vai embora daqui. Vai aproveitar essas férias em outro lugar. Só que o Hutch, meu irmão, o Hutch é louco pelo Aqualocos e por esse clima de Arroio do Sal que tem ali na cidade, cara. É que Plummerville, como diria o Armandinho, é o terror. É um terror, né, meu? Ah, eu fico no horror com esse louco, né? É o terror, ele quer ficar naquele lugar. Então ele não vai embora, mas no dia seguinte ele fica na dele. Ele vai dar um passeio no parque com os filhos dele, ele quer ficar tranquilo, entendeu? Só que ele percebe em determinado momento que ele está sendo seguido por alguns caras. E aí esses caras perseguem ele até um barquinho, ele fala, ó, minha família, vai lá que eu comi um negócio estragado, eu vou ter que ir no banheiro cagar. É bem parecido contigo nesse aspecto, né, Léo? Que também vai pros locais, aí mistura algumas comidas e aí não consegue escapar do banheiro, né? E enquanto vocês acham que eu tô no banheiro, eu tô dando uma surra em 57 caras, salvando a vida de vocês todos. Cara, tu não é um cara de brigar, mas quando mexe contigo... Quando mexe comigo, cara, aí eu viro o Baba Yaga. Eu caguei nas calças. É exatamente isso que acontece. Os cabras do xerife mexem com ele e começa uma briga num barco que mais anteriormente no filme é chamado de tipo um ônibus das águas. Porque no primeiro filme tinha uma cena de batalha no ônibus. Entendeu? Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. O que é um barco de pato? É tipo um ônibus. E aqui tem a nova cena do ônibus, só que dessa vez a cena não brilha tanto. O diretor mudou e a ação já não é mais tão acertada, entendeu? Então aquela coreografia que era tão boa e aquela gravação que funcionava de uma maneira muito fluida, ela já não existe mais aqui e o filme acaba também tendo muito mais humor. Aqui a gente vai ter inclusive um momento em que um dos capangas corta um dedo do Hutch e aí ele fica olhando pra ele assim sem o dedo. Ele cai na água, o pessoal acha que se livrou dele, mas ele volta. Assim como no primeiro filme, ele também cai uma hora da janela do ônibus, mas ele acaba voltando e dá cabo de todo mundo, né? Fala pro seu chefe que eu tô nas minhas férias! Depois de se livrar dessa turma aí, ele decide que vai ligar pro irmão dele e falar, olha, Plummerville tá complicado, né, meu irmão? Tem uns cabra feio aqui, tá fazendo coisa feia. O irmão dele, o Harry, fala, cara, te falar um negócio, tá? Plummerville agora virou um ponto de drogas, tá ligado? Tem uma mulher aí maluca, a Landina, que vende droga, se mete com o jogo do bicho, também tem negócio de carta, cassino, ela manda na cidade. Por que acha que o papai levou a gente pra ir na nossa única viagem de família? Tá dizendo que ele tava numa missão? Cara, essa mulher, ela é meio que o mal encarnado e ela é uma figura muito poderosa. Ela lembra bastante o gerente do Hotel Continental. Aqui Plummerville é o hotel e essa mulher é a gerente. Ah, o Léo tá de sacanagem, sabe? Não tem nada a ver, porra. O cara do Continental, ele é todo elegante, nunca mete a mão na massa e aqui a mulher tá sempre cortando a cara de todo mundo. Tu tá ficando doido? Aqui, interpretada pela Sharon Stone, a gente tem essa personagem que é muito caricata. Ela dá uma destoada legal do filme, É que, né? assim, ó, gente, vamos lá. Esse filme aqui, ele muda bastante. De fato, como o Léo comentou, muito mais comédia. Então é todo escrachado o tempo inteiro. E é aquela parada, né? Quando tenta muito fazer rir, uma hora perde a graça, né? Chega. O Hutch, ouvindo isso, pensa, bom, então eu vou ter que me resolver aqui com a mafiosa local para não dar ruim pra minha família, né? E como é que ele faz isso? Da melhor maneira possível. Ele vai até o covil dos ladrões, joga um monte de gasolina no dinheiro e fala, ó, vou queimar tudo isso aqui, ó, se não parar de me perseguir.
Cara, realmente o Derek Kolstad é um homem de poucas ideias, né, cara? Ele tira o máximo de suas ideias, a gente pode dizer isso. Olha, eu podia tacar fogo nesse dinheiro e assumir tudo no instante. De novo, eu adoro repetição. Aqui, inclusive, tem um final diferente, tá? Eu tô falando, mas ele não taca fogo no dinheiro. Ele ameaça tacar fogo e acaba conseguindo uma trégua ali com os homens do xerife, entendeu? Ele pega e vai embora. Só que, indo embora, ele percebe que os homens daquele xerife ali, que eram todos mafiosos, corruptos, acabaram sequestrando o filho do dono da cidade. Aquele cabra que manda em tudo, sabe? Pegaram... Tem duas pessoas que mandam em tudo aqui. E é verdade, tem duas mesmo, entendeu? É que assim, um que manda em tudo responde à mulher, a Landina. Isso aí. Landina? Lendina. Lentilha. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a Lentilha pegou o filho do cara que manda em tudo. O cara não tava respeitando as decisões dela. E no passado, ela já havia matado o pai desse cara. E agora ela pegou o filho pra fazer ele obedecer às regras da Lentilha. Ele tá indo embora, só que a consciência bate, né? Pô, sequestraram o moleque não tem nada a ver com nada, né? Então ele volta lá, resgata o guri e bota fogo no dinheiro. Sacanagem, né, cara? Botar fogo no dinheiro é um padrão nessa saga, né? Dessas sagas. O John Wick já botou fogo em algum dinheiro? Deve ter colocado. Se bem investigado, vai Cara, colocar. seria muito legal se a gente descobrisse que em algum filme do John Wick ele botou fogo em dinheiro. Yes! Yeah! A Lentilha descobre que tacaram fogo no dinheiro dela e, obviamente, ela decide ir por conta própria caçar o Hutch. Aí ele pega toda a família dele, tira de Plummerville e leva até, na verdade, o interior ali da cidade, na cabana onde ele passava suas férias quando era criança com seu pai. E é pra ser um momento, assim, da gente revisitar o passado. Ele chega lá, conversa com a mulher dele, fala assim, olha, muito chato que eu fiz. Era pra ter um peso dramático que não existe no filme. Inclusive, ele fala assim, olha, eu percebi que o meu negócio é ser cuzão mesmo, entendeu? Eu não tenho como controlar meu ódio, eu vou continuar matando geral, e então vai embora da minha vida. E ela fala, não sei o que lá. Ele falou assim, eu tô te mandando embora da minha vida. E ela fala, tu acha que tu manda alguma coisa? Eu que mando, eu sou tua esposa. Tu vai ficar aqui na minha vida assim, tu vai lá resolver essa pica, porque senão eu vou te bater depois. E ele fala, tu tá. Você não manda em mim? O que é que você falou? Ele então vai conversar com o Wyatt, que é o dono da cidade, que responde a Lentilha. O segundo dono da cidade. E aí o Wyatt tá doido pra tirar a vida desse cara, mas aos poucos eles vão conversando e ele fala, ó, Lentilha já pegou teu filho. Aí o cara fala, ela já matou meu pai também. E eles meio que acabam formando uma união improvável ali. Agora podemos atrair ela pro lugar mais perigoso de Plummerville. Aliás, pro meio do Wyatt, o Hutch conhece um pouco mais sobre a Lentilha. E ele fala, olha, ela é assim, ela é violenta, ela gosta de cortar os outros. Ela tem prazer. Ela gosta, ela curte. Ela também gosta de dançar. E ela dança muito, ela tem pé de valsa. Aí tem essa cena ridícula dela dançando em câmera lenta. Cara, mas o vilão do primeiro filme também cantava, né? Sério que tem que repetir até isso? Aquela mulher é completamente maluca. Tem que repetir tudo. E a prova de como isso é repetitivo é que na sequência o Hutch se une ao Wyatt, eles vão até o Parque Aqualocos e eles começam a preparar uma série de armadilhas para capturar os vilões que vão ir até lá. Cara, como é que pode ser tão repetitivo assim, velho? Já chegaram. E aí começa a batalha final dos capangas da Lentilha contra o Hutch, o Wyatt, o irmão. Cara, o irmão volta do nada, cara. Tu tá aqui de novo, menor! Temos o Harry aqui e, por que não, também o pai deles, né? O pai deles no topo, lá numa torre de vigia com uma metralhadora gigantesca. E aí é uma cena que, sei lá, eu nem lembro direito. Esse é o problema desse filme, tá? Porque o primeiro é muito fácil de lembrar, a cena do ônibus. Tu fecha o olho, tu fala a cena do ônibus, tu lembra de vários enquadramentos e tal, de vários momentos. O próprio final do galpão, né? O final do galpão também é legal, a casa sendo invadida, ele saindo do porta-mala, tem vários momentos legais, tacando fogo na casa. Só que esse filme aqui é difícil, cara. Eu vi esse filme tem 6 horas e eu já não lembro muito bem dele algumas coisas, porque ele não é nem um pouco memorável. Porque esse filme aqui é uma caricatura. O primeiro filme, o grande defeito dele já é ser muito parecido com o John Wick. Então ele já tem ali o genérico no sangue. E aí esse daqui, ele é o genérico do genérico. Ele pegou o primeiro e é o mesmo filme. Ele é muito parecido, ele tem mais humor, mas é impressionante como as situações todas se repetem, os personagens se repetem. Se você for ver, a estrutura do filme é igual. E ele é pior do que o primeiro em todos os aspectos. Ele é o famoso igual, só que pior.
Bem pior nesse caso. Que tristeza. O que não significa ainda que seja um filme tão ruim, porque ele é um filme tranquilo de assistir, só que é isso, ele é absurdamente genérico e esquecível. Ele é muito uma frase que era dita muito no grupo do PewCast, que é o nota 6 diverte. Sabe, é isso, cara, ele diverte e tal. É bem provável que você esqueça na semana seguinte, mas não te ofende. O negócio é o seguinte, morre um monte de gente e essa altura do campeonato parece um game que toda hora um capanga novo nasce no mapa. Eu não sei quantos capangas podem morrer, eu não sei quantas pessoas o Hutch matou nesses 2 primeiros filmes aqui e mais nas outras cenas que ele mata também. Cara, ele, sei lá, esse cara, ele matou tanta gente que eu não sei como é que é possível ter tanto capanga. Meu Deus, tá coçando pra matar vagabundo. E assim como no primeiro filme, tem uma hora que o nosso herói fica na pior, ele não consegue se defender mais, tá sem bala, sei lá, qualquer coisa dessa, e a bandida captura ele. E quem é que tem que salvar o dia? A esposa do herói. E aí mudou, né? Primeira grande mudança do filme. Quem é você? Eu sou a melhor parte dele. Pronto, começou a lacração. E tem um momento aqui em que a Lentilha tá com o Hutch e meu irmão. Que atuação da Sharon Stone. Nunca foi uma boa atriz, né? Nunca foi uma boa atriz, mas hoje tá pior. Do you wanna know why, buddy? Cause you fucked with the wrong bitch. Escola de atores Sylvester Stallone. E aqui a gente vai ter a grande batalha entre a Becca, que é a esposa do Hutch, e a Lentilha. Em paralelo a isso, tem o Harry, o irmão dele, que tá com uma katana, lutando contra um outro cara que também tem uma katana. Não, então um facão. E eu sei disso porque depois que ele derrota o cara do facão, ele fala uma das frases mais vergonhosas que eu já vi na história do cinema. Que a frase é o seguinte, não se traz um facão pra uma batalha de katana. Quem é que escreveu essa frase? Falou assim, cara, que frase da hora, hein? Não se leva um facão para um duelo de katanas. Olha que diálogo merda. No final das contas, a Becca consegue derrotar a maldita vilã Lentilha. E aí o casal se ama, né? Se abraçam, é só vitória. E assim como no primeiro filme, a gente vai ter a cena final, que são os investigadores perguntando o que aconteceu. E aí aparece o nosso protagonista Hutch, o cachorro e também a esposa dele, a Becca. Não vamos perguntar de novo. Quem são vocês? Somos casados. Casados. Depois dessa cena do depoimento, tem um finalzinho que entram várias fotos da viagem. E quando eu vejo uma montagem de fotos... Cara, pra mim é automaticamente. Eu vejo uma montagem de fotos, eu lembro de Se Beber Não Case. E eu penso assim, eu vou assistir, porque vai ter alguma coisa nessas fotos. Cara, o filme tem 1 minuto e meio passando fotos aleatórias, de nada. As fotos não dizem nada. Não tem alguma coisa divertida, não tem alguma coisa que chame a atenção. O filme se propõe a ser bem humorado, por que ele não usou essas fotos do final pra fazer alguma coisa? Anônimo 2 custou 25 milhões e faturou 39, as críticas já não foram tão positivas assim e também o público não gostou tanto, porque é aquilo que a gente falou, né? O pessoal percebeu que é uma cópia do primeiro filme, só que piorada. E aí eles até tentam mudar, botar mais humor, botar outro cenário, mas assim, a estrutura é basicamente idêntica, né? Tem a mesma sucessão de acontecimentos e não empolga tanto e não é nem um pouco memorável, né? Infelizmente. E sabe que eu acho que mesmo que fosse melhor do que o primeiro filme, chegou numa fase em que me parece que o mundo está ficando um pouco cansado de filmes muito parecidos com John Wick. Inclusive o próprio Bailarina, que é o John Wick de calcinha 2, ele não deu certo. O público não comprou tanto a ideia de Bailarina, eu acho que essa fórmula tá cansando e a impressão que eu tenho é que assim, o próprio John Wick, se não encerrar logo essa onda de filmes, vai chegar um momento em que a galera vai cansar. Porque a gente já tá legal de ver um filme com uma história muito rasa, muito igual a John Wick, de um cara batendo em gente ou de uma mulher batendo em gente, né? A gente vai ser um pouco engenheiro de obra pronta aqui, mas não precisava ter um Anônimo 2, né? Não. É porque não é tipo, vamos lá, Exterminador do Futuro 1, sabe? Que é um filme que tem conceitos interessantes, é um filme de perseguição, aí vem o segundo, reinventa um monte de coisa, faz outra pegada e faz realmente uma continuação que agrega muita parada, porque o material original já era bom, mas dava pra expandir. O primeiro filme não dá pra expandir muito. É verdade. E inclusive ele dá pra expandir menos do que o próprio John Wick, porque o John Wick ainda tem aquele lance de quando chega no final do filme, eles colocam a cabeça dele a prêmio por aquela organização do Hotel Continental que a gente pouco conhecia. Então ele tinha um caminho pra seguir. Agora o Anônimo, ele termina. O filme acaba, a história foi contada e meio que não tem muito pra onde ir. Aí eles fizeram essas férias do Hutch, que não deu muito certo, né? Um filme que
existe, mas que daqui a 5 anos você vai ter até dificuldade de se lembrar que ele existe. Por favor, eu já esqueci disso, esqueça também. No final das contas, essa saga aqui no canal Piuí é uma saga que nem deveria existir, mas a gente pensou janeiro, né, início do ano, o pessoal tá meio... Férias, entendeu? Devagar e tal, demorando pra engrenar, então tinha tudo pra fazer essa saga aqui. Obviamente o primeiro é melhor e o segundo é bem abaixo, né? O segundo filme é fraco, o primeiro é legal, mas eu continuo incomodado com o quão idêntico é a John Wick. Eu gosto muito. Mais do que John Wick. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta sua opinião a respeito de Anônimo. Você gosta ou não gosta? E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, e até para a loja, onde você vai encontrar as roupitas do canal Piuí, como essa maravilha aqui do Krampus. Viu que o Krampus é meio parecido contigo? É? Uhum. Da hora. Eu sou Baba Yaga mesmo, né? Você é o bebe água.